Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa terceira aula de livros poéticos. E nós entramos aqui falando sobre o livro de Provérbios. Embora eu já falei sobre a questão de autoria, eu quero só dar uma analisada com os irmãos rapidamente, livro de Provérbios. Com relação à autoria, a maior parte assim, do conteúdo do livro de Provérbios, o autor é Salomão, com certeza. Entendeu? E o que acontece? Temos outros autores, temos o Agur, no penúltimo capítulo, temos o rei Lemuel, no último capítulo, né, de Provérbios, é o capítulo 31, né? E existem algumas coleções, né? Vamos só fazer uma leitura rapidamente. Existem pelo menos duas coleções de palavras dos sábios no livro de Provérbios. Estas se encontram lá no capítulo 22, versículo 17, ao capítulo 24, versículo 22, e também no capítulo 24, do versículo 23 ao versículo 34, a chamada Palavra dos Sábios. Eu acho interessante isso. O que acontece? Essas palavras dos sábios, algumas pessoas separam, isso aqui não foi Salomão, foi ali, são provérbios escritos por sábios, entendeu? Bem, o que nós apoiamos no contexto é o seguinte, é que o que está no capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, a autoria é de Salomão. Ok? A autoria é de Salomão. Também nós temos, do capítulo 25 ao 29, algumas questões, né? É o chamado Os Homens de Ezequias, né? Provérbio 25:1 dá esse nome. Eram um grupo de estudiosos do tempo do rei Ezequias, que compilaram o material registrados nos capítulos 25 ao capítulo 29. Isso aí é histórico, isso aí não tem como negar. Só tem uma coisa, esses homens de Ezequias, eles compilaram. É o trabalho, como o trabalho amanuense ou escriba, né, de copista, pegar o que já existia e compilar, reescrever novamente, entendeu? Num novo livro, novo papel. E o que acontece? Também os salmos do capítulo 25 ao capítulo 29 são atribuídos a Salomão. Razão esta que eu botei aqui no quadro como autores: Salomão, Agur e Lemuel. Ok? Mas nós vamos achar alguns teólogos, algumas fontes que vão estar afirmando que capítulo 22 ao 24 não é de Salomão, são palavras dos sábios. Também capítulo 25 a 29 não é de Salomão, é a autoria dos homens do rei Ezequias, entendeu? E o que eu estou aqui colocando para os irmãos, afirmando que tanto do capítulo 22 ao 24, a autoria de Salomão, ok? E foi ali
São coleções que os sábios ali juntaram, palavras dos sábios. Esses sábios aí, eles representam a sabedoria de Salomão somente. E do capítulo 25 ao 29, a compilação foi feita pelos homens de Ezequias, mas provérbios de Salomão. Ok? Vamos continuar. Eu tenho aqui um esboço, que eu até botei aqui no quadro aqui, escrevi aqui em azulzinho aqui uns 4 pontos, e vamos estar analisando, tem bastante conteúdo nessa parte aí, né? O primeiro ponto é os provérbios de Salomão, vai do capítulo 1 ao capítulo 24. Segundo ponto, os provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias, capítulo 25 ao capítulo 29. O terceiro ponto, as palavras de Agur, muito sábio, é o capítulo 30. E o quarto ponto, as palavras do rei Lemuel, capítulo 31. Então, fazendo uma pequena análise de conteúdo desse pequeno esboço, o primeiro ponto, os provérbios de Salomão, que vai do capítulo 1 ao capítulo 24, aborda os seguintes temas: sabedoria prática, sabedoria prática foi uma sabedoria usual, sabedoria para pôr em prática, ok? Conhecimento, temor de Deus, disciplina, discernimento. Também fala sobre má companhia. Rejeição da disciplina de Deus. Fala sobre as pessoas que rejeitam a disciplina, rejeitam a sabedoria. Entendeu? Relações indevidas com mulheres estranhas. Está também contido nesse primeiro ponto, os provérbios de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 24. Fala também sobre honestidade. Honestidade. Fala também sobre fidelidade. Fala também sobre generosidade. Também fala sobre integridade. Também sobre justiça e também sobre modéstia. Então os irmãos veem que do capítulo 1 ao capítulo 24 vem trazendo todo esse conteúdo de sabedoria para nós, para a tua vida. Você quer saber um conteúdo falando sobre modéstia? Tem aqui. Justiça? Tem. Integridade? Tem. Generosidade, fidelidade, honestidade, relações indevidas? Tem. Rejeição da disciplina de Deus, o que acontece com a tal pessoa? Tem. Andar em má companhia? Tem. Discernimento, né? Disciplina, temor de Deus, conhecimento, sabedoria prática. Tudo isso nós temos nessa primeira parte do nosso esboço, que é os Provérbios de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 24. Ok? O segundo ponto, os Provérbios de Salomão, copiados pelos homens de Ezequias, vai do capítulo 25 ao capítulo 29. O que traz para nós? Qual o conteúdo que vem trazer para nós esses capítulos no livro de Provérbios? Fala para nós sobre honra, paciência, fala sobre inimigos,
pessoas difíceis de se lidar, ciúme, ferimentos causados por um amigo. São coisas que são abordadas também na lei mosaica, na lei de Moisés, né? Ferimentos causados por um amigo. Fome, calúnia, responsabilidades. Quais são as nossas responsabilidades ou como devemos agir com relação às nossas responsabilidades, obrigações. Juros, confissão, consequências de um governo mau, arrogância, bênçãos decorrentes de um governo justo, relacionamento com empregados. A sabedoria não para, o conteúdo é muito grande desse livro de Provérbios, ok? Vamos lá. Nós temos também as palavras de Agur, que é o capítulo 30. Ali fala sobre a incapacidade humana de criar a terra e todas as coisas. Fala também sobre a palavra de Deus. O Agur, ele faz ali um contexto ali de apologética no contexto bíblico. Deus ali dá uma sabedoria fora de sério, né? Ele entra até, você analisando direitinho, você vai achar cristologia, entendeu? Então ele traz também ali a palavra de Deus, as palavras sábias. Isso no livro nos escritos de Agur, ali as palavras de Agur, no capítulo 30. O quarto ponto, as palavras do rei Lemuel, que é o capítulo 31. Fala sobre a ruína por meio de uma mulher má. Na realidade, o rei Lemuel, ele citou a sabedoria que ele recebeu, né, palavras que ele recebeu de sua mãe. Entendeu? E Lemuel, ele, como homem sábio, ele escreve, né? A mãe dele disse para ele: ó, Lemuel, não dê à mulher as tuas forças. Não, você vai para dentro da água, filho. Vai ficar ruim para você. Com relação à mulher má, né? Ruína por meio de uma mulher má. Bebida que perverte o julgamento. Fala com relação que o rei, quem está de frente, não pode andar bebendo. Não pode. Entendeu? Temos aí um outro contexto aí, né? Que o aconselhamento, normalmente ninguém lê essa parte no capítulo 31, né? Mas o aconselhamento da mãe dele, do rei Lemuel, é o seguinte: dê bebida forte aos que estão sofrendo, ao pessoal que está em aflição, para eles esquecerem as suas aflições, esquecerem as suas mágoas, seus problemas, né? E nas palavras do rei Lemuel temos uma passagem muito conhecida que é falando sobre a mulher virtuosa. Eu quero abrir a Bíblia com vocês aqui no livro de Provérbios, amém? Ali no capítulo 30 de Provérbios, que é as palavras de Agur. Agur, ele é uma pessoa modesta, de certa forma. Que ele começa assim, esse capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus,
e estou exausto. Senhor, eu me cansei e estou exausto. Versículo 2, ele fala assim: porque sou demasiadamente, minha versão aqui é Ara, sou demasiadamente estúpido para ser homem e não tenho inteligência de homem, eu não aprendi a sabedoria do homem. Fala assim no versículo 3, não aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Na minha Bíblia, santo aqui está com S maiúsculo, está apontando para a divindade, para o próprio Deus. Inclusive, tem um detalhe de Provérbios, que várias vezes você vai achar a palavra sabedoria com S maiúsculo. Quando você achar sabedoria com S maiúsculo, está apontando para a divindade, está apontando para Deus. Analisem isso. É importante para todos nós. Amém? Agora, quando o Agur ele fala aqui nesse capítulo 30, que ele não tem a sabedoria, que ele é um homem ignorante, estúpido, né? Não aprendeu a sabedoria dos homens, não aprendeu o conhecimento, né, dos santos, de Deus. Mas aí Agur, no versículo 4, ele entra aqui num mistério fortíssimo. Ele fala assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que o sabes? Nós estamos entrando aqui em um contexto da revelação divina, em que nós estamos apontando aqui para Jesus. Né? Quem fez tudo isso? Deus. Agora, qual o nome do filho dele? Fala aí o nome do filho dele. Então, uma sabedoria muito grande. Quando chega do versículo 5 em diante, Agur faz uma apologética, ele faz uma defesa da palavra de Deus, é um negócio muito forte. Ele fala o seguinte, versículo 5, toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Ao versículo 6, é igual, parece aquilo que está escrito lá em Apocalipse, né? Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. Não acrescente nada às palavras do Senhor, à palavra de Deus. Né? Toda a palavra de Deus é pura. A palavra de Deus não tem engano, não tem mácula, não tem sujeira, nada disso. Né? Que coisa assim maravilhosa de verificar a palavra de Deus. Né? Temos uma oração muito bonita nesse capítulo aqui, 30 de Agur, né? Ele faz uma oração a Deus: Senhor, eu te peço duas coisas, não me negues. Eu estou te pedindo, né? A primeira parte da sua oração está no versículo, e começa a oração no versículo 7. Aí o versículo 8, a primeira parte é o seguinte: afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda parte é o seguinte: não me deis nem a pobreza e nem a riqueza. Aí ele vai e explica na sua oração aqui, na sabedoria com o Senhor aqui, e conosco também, né? Para que, estando rico, né?
Não venha me ensoberbecer e falar assim, quem é Deus? Para que eu preciso de Deus? Eu tenho tudo. Que negócio é esse que eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ter Deus? Que negócio é esse que eu tenho que ficar com os irmãos da fé? Então Agur fala, não me dê da riqueza, Senhor, para que eu não venha lançar mão, falar assim, quem é Deus? Também, Senhor, não me dê da pobreza, para que eu não venha furtar, roubar, né? E venha profanar o nome de Deus. Olha que sabedoria grandiosa, entendeu? E a sabedoria corre solto, irmão, corre solto. No final aqui de Provérbios, entendeu? Aquela parte bem conhecida dos irmãos, capítulo 31, versículo 10, fala assim, mulher virtuosa, quem a achará? Né? É a parte que vem falando sobre a mulher virtuosa em todos os seus detalhes, né? Por que não apontar isso aqui também com relação ao homem virtuoso? Não é isso? Nesse momento as irmãs batem até palmas, né? Aquilo que eu estou falando aqui. Então, irmão, importante, leia a palavra de Deus, analisem, ok? Analise o livro de Provérbios, tem muito conteúdo para a tua vida, para o teu coração, amém? Eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vamos parar essa segunda parte por aqui e a gente volta, vamos continuar, que nós temos aí o livro de Cantares de Salomão, amém? Graça e paz em Jesus a todos.